Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Gálatas, Cartas da Igreja. Mas entramos neste capítulo 4, a nossa última vez, falando sobre a vantagem de ser crente. Mas a benção de ser crente é vamos receber herança também. Mas decisão já é tomada. Por mim ser filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Mas estas grandes promessas, também gentios, como judeus. Os judeus foram dados a lei. Mas a Bíblia diz, a pessoa que é abaixo da lei é como servo. Ele é nessa ter obediência. Também, mas menino que é abaixo daquela lei é como servo. Então, mas também gentios, mas a lei foi dada a Israel de uma maneira, a lei foi dada a todo mundo. Mas a lei foi dada a Israel, mas também Paulo disse mais, antes da salvação, muitos dos gentios foram sujeitos aos rudimentos do mundo. Pode ser filosofia, outra ideia, criação de homem, lei regial, qualquer caminho que realmente tem ideia de estabelecer a minha própria justiça, mas negando a justiça de Deus que é achado em Cristo. Então, mas quando a pessoa deixa a escravidão segundo a lei ou segundo outro rudimento do mundo, mas recebendo Cristo, torna-se filho de Deus, então recebendo esta herança, pelo menos promessa da herança. Então, mas vamos abrir as nossas Bíblias, Gálatas capítulo 4, e vamos continuar com esta passagem, mas vou ler versículo 1 a 7 para dar contexto, mas vamos começar com o versículo 5. Versículo 1 diz, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, mas está debaixo de tutores e cuidadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, tempo determinado do Pai, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, na verdade, eu tornei-me filho de Deus com salvação, mas adoção. Então, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está a ver? Grande privilégio. Então, mas este versículo 5 está a dizer, mas quando Jesus chegou, quando chegou esta plenitude dos tempos, ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, mas morreu no nosso lugar, sendo feito maldição por nós. Mas este remir é como redenção, tem ideia de uma compra, mas ele comprou o crente com seu sangue. Desta maneira eu pertenço a Cristo. Ele deu a vida dele para mim, eu devo dar a minha vida. Sacrifício vivo para honrar Cristo com a minha vida. Mas também, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, eu vou dizer isto de um sentido universal. Eu sei que a lei foi dada aos judeus, eu sei isto. Mas de uma maneira, sendo crucificado Jesus, ele determinou todos abaixo da condenação, porque todos nós pecamos. A única pessoa que viveu uma vida perfeita é Jesus. Então, mas
não só para judeus deste sentimento, mas ambos judeus e gentios. Mas vamos ler, por exemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 21 e 22. A Bíblia diz: logo, a lei é contra as promessas de Deus? Mas, de modo de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A coisa que a lei não podia conseguir dar, não podia dar a vida. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Tudo, quero dizer isto. Vamos ler também Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vou ler versículo 9, a Bíblia diz: pois que somos nós mais excelentes, mas de maneira nenhuma judeus mais do que gentios, não. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Está a ver? Abaixo do pecado, mas está a dizer: eu nasci em Adão com morte. Está a ver? É necessário ter Redentor, que é Cristo. Mas vamos ler versículo 19 e 20 também. Romanos capítulo 3, versículo 19 diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Todo o mundo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Não somente os judeus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Está a ver? Está a mostrar condenação universal. Mas, versículo 23 deste mesmo capítulo, Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo está a apresentar o caso dele como advogado, Romanos capítulo 1 a 3, para mostrar todos abaixo de condenação. Então, mas esta lei tem do respeito de condenar o pecador, mas alcança todo o mundo, segundo esta passagem. Mas vamos ler também Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vou ler versículo 30 a 32. Mas o contexto está a falar sobre Israel no fim do tempo, mas também os gentios recebem as promessas de Deus porque Israel foi rejeitado. Vamos ler versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então, a desobediência dos judeus deu-me possibilidade de ser salvo. 31. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. 32. Porque Deus encerrou a todos, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Algumas vezes, lembra-te, estou a ensinar Israel de uma maneira é figura de Cristo. Mas Cristo veio morando por todos, mas Israel foi rejeitado para alcançar o resto do mundo. Israel vai ser ressuscitado como Cristo foi ressuscitado. Então, simplesmente quero te entender. Eu sou abaixo da condenação da lei porque eu sou pecador. Então, Paulo está a apresentar a lei neste versículo, Gálatas, capítulo 4, versículo 5, como aplicação universal. Então, mas vamos voltar. É bonita esta passagem. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Somos recebidos de Deus por ser uma parte da família dele. O nosso Pai espiritual é Deus Pai. Mas todos moram em Adão, todos serão vivificados
em Cristo, sendo uma parte que é o corpo, recebermos nós, que tem a implicação aqui que todos em Cristo, judeus e gentios, salvação é disponível a todos. Paulo está a escrever a todos os crentes aqui. Então, mas versículo 6, então, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Mas eu sou filho de Deus, então Deus é o meu Pai, eu posso falar com Ele como Pai. Este Abba, palavra hebraica, que significa Pai, mas é a expressão de Pai íntimo. Pai íntimo. Então, mas eu escrevi disto, mas antes de chegar a isto, desculpe. Ele enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. É Cristo em mim. Vamos ler. Romanos capítulo 8. Romanos, guarda estes versículos. É bom para entender o que acontece com salvação. Mas Romanos capítulo 8, quero ler versículo 8 a 10. A Bíblia diz: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito é em mim. 10. E se Cristo está em vós, está a ver, versículo 9 diz, o Espírito é em mim. Mas, versículo 10, Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Está a ver? Cristo em mim. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, quero ler versículo 27. A Bíblia diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Mistério! Dá-me atenção! Hein? Deus está a dizer: quero te entender isto. Deste mistério entre vós, entre os gentios, desculpe, que é Cristo em vós. Cristo em vós. A esperança da glória. Cristo em vós. Está a ver? Então, Abba é uma palavra hebraica que demonstra amor. Amor. O gentio salvo pode agora clamar Abba Pai, porque ele tem Cristo. Mas, como os hebreus, eu sou salvo, hebreus que confiam em Cristo. Mas vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, abaixo da lei, das regras, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Eu posso, mas é o meu refúgio, falando com Deus Pai. Ele ouve a oração de Marco, o pecador, né? Mas Marco o salvo, antes de ser salvo, mas eu posso orar a Deus de uma maneira, ele ouve, mas relacionamento diferente depois da salvação, mas também a oração primeira que ele quer ouvir, mas o meu Deus, estou a confiar em ti. Eu quero Jesus. Vamos ler Marco capítulo 14. Marco capítulo 14, quero ler versículo 36. A Bíblia diz: E disse Jesus no jardim de Getsemane, e disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, ele estava a orar para passar aquele cálice dele. O que respondeu Deus Pai? Ele não disse, não, o meu filho é nessa morrer. Não, ele disse, não, o meu filho, mas estou a ouvir a tua oração.
eu vou dar-te escape. Se não é possível cumprir a minha vontade por morrer naquela cruz, por chamar 12 legiões de anjos. Mas estou a pedir a tua obediência segundo a tua vontade. Jesus fez isto. E Jesus está a falar conosco agora. Já confiou em mim, o meu filho? Eu quero te alcançar todo o mundo com o Evangelho. Eu não sei, vai ser a custa. Eu já dei a minha vida para ti, mas está livre para escapar, para seguir o teu próprio caminho. Mas realmente, o meu pedido, a tua obediência. Está a ver? Jesus fez isto conosco agora, mas ele já cumpriu o exemplo para nós. Cuidado, hein? Devemos seguir Jesus. Seguir Jesus não é salvação, mas depois da salvação. Sim, é muito bom. Então, simplesmente Gálatas capítulo 4, versículo 6, novamente. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, mas isso acontece com salvação, aos vossos corações, mas o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Achamos 3 palavras aqui que eu quero te notar. Primeiramente, não és mais servo. Segunda palavra, mas filho. Mas também, terceira palavra, herdeiro. Servo, filho, herdeiro. Então, antes de ser salvo, uma pessoa é como servo. Como salvação, ele torna-se filho de Deus em Cristo, filho. Então, mas também em Cristo, o crente é co-herdeiro com Cristo no futuro, para o futuro. Então, desta maneira, estas 3 podem ter aplicação à mesma pessoa, mas não é possível deste exemplo ser servo abaixo da lei, também filho do mesmo momento. Eu sei que depois da minha salvação eu sou servo de Jesus, mas é outra coisa. Paulo está a dar-nos esse exemplo para mostrar-nos a nossa posição por confiar em Cristo. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Vamos continuar. Gálatas capítulo 4, quero ler versículo 8 a 11. A Bíblia diz: Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Eles voltaram à lei, circuncisaram outras regras da lei, pensando, mas somos justos pela lei. Paulo está a tentar mostrar, mas a tua doutrina, ou este ensinamento é completamente falso. O que Paulo quer dizer. Mas, versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. Cuidado. Mas Marco, ainda são me guardar Páscoa. Ainda são me guardar Natal. Não é necessário. A nossa Páscoa em Cristo deve ser celebrada diariamente. Cuidado. 11. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco, sem propósito. Mas, versículo 8, está a dizer, mas quando não conhecieis a Deus, isso é, antes da salvação, mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Vou dizer isto, ídolos. Também a Bíblia diz, cobiçar é idolatria. Então pode ser qualquer desejo de procurar e servir e glorificar, louvar estes assuntos deste mundo.
Mas é complicado, mas é necessário deixar estas coisas. O ídolo não é nada, mas é possível o ídolo específico ser uma representação de um ser espiritual. Vamos ler Atos capítulo 17. Já limos versículo 29 nesta passagem, mas Atos capítulo 17, vou ler versículo 25 a 29. A Bíblia diz: nem tampouco é servido por mal de homens, como que necessitando de alguma coisa Deus. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Mais 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, imaginação dos homens. Está a ver? Então não é qualquer ídolo que é verdade, mas simplesmente Paulo está a falar sobre isto neste contexto. Por que é que crente nestas igrejas de Galácia, por que é que quer voltar a estes rudimentos do mundo? Está a ver? Ainda não achou que estes assuntos são falsos? Mas cuidado, porque Paulo liga estes com dias especiais que são guardados em todo o mundo. Cuidado, cuidado. O nosso objetivo é conhecer Deus através de Cristo. Guarda este pensamento. Se estou a falar palavra falsa, mas pode deixar esta palavra e seguir qualquer outro caminho. Mas, se esta palavra é a verdade, cuidado. Deve guardar esta ideia, este pensamento que eu estou a dar-te. Está a ver? Então, mas vamos ler também 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 e vou ler versículo 19 e 20. A Bíblia diz: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios, pessoas antes de ser cristão, gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, outras vezes, cristão vai deixar fé em Cristo para procurar outro homem, outra ideia, outra possibilidade de resolver problemas com vida, visitando homem tradicional, curandeiro ou outra coisa. Mas no fim estas não são nada. É o que Paulo está a dizer. Ele escreveu, mas antes da salvação, muitos confiam destes assuntos falsos. Com salvação, Deus quer nos confiar nele só, não mais. Então, pode ser que deuses falsos vão aparecer novamente, como já aconteceu em Gênesis capítulo 6, quando estes filhos de Deus chegaram à terra. Vamos ler Atos capítulo 14, é pouco interessante esta passagem. Atos capítulo 14, vou ler versículo 11 a 18, a Bíblia diz: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua lacônica, mas isso é depois de Paulo fazer milagres, mas ele estava com Barnabé, o fim de versículo 11, fizeram-se os deuses semelhantes a uns e desceram até nós. Os deuses chegaram aqui. Mas, versículo 12, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio ao Paulo, porque este era o que falava.
13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria como a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazes estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há nelas. 16. O qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Não o caminho. 17. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. 18. E dizendo isto com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem, mas eles impediram. Por dizer esta palavra, eles preveniu este evento, este sacrifício que eles queriam fazer para Paulo e Barnabé, chamando eles com nomes dos deuses falsos deles. Mas vamos voltar a Atos capítulo 17. Quero ler também versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependa. Ele manda arrependimento destes ídolos, deuses falsos. Então, evidentemente, estes Gálatas já fizeram isto para conhecer o Deus verdadeiro. Mas, no início, eles fizeram isto. Vamos voltar a este Gálatas capítulo 4. Vou ler o versículo 8 novamente. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Paulo está a dizer, antes da tua salvação, serviu deuses falsos. Mas, versículo 9. Mas agora, com salvação, mas conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo diz, mas como é possível voltar a estas coisas? Não é possível. Mas o que Paulo disse? Então, versículo 9 diz, mas agora, conhecendo a Deus, mas Paulo quer ter atenção destas pessoas. Ele vai dizer que uma tentativa observar e guardar a lei judaica é como louvar ídolos e deuses falsos. Cuidado com isto. Se quer guardar dia de Páscoa, é como louvar Deus falso. Marco, está a negar todas as igrejas do nosso país, do meu país também. Mas é o que Paulo disse. Ele escreveu esta palavra para nós. Está a ver, Cuidado. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, implicação é que Deus não conhece pessoalmente os perdidos, ou pelo menos Ele não conhece estes como os salvos. Quando quer alcançar o coração de Deus, Ele quer achar a pessoa que está a confiar no Filho dele. É exatamente isto. Ele tem respeito disto. Deves ter profissão de conhecer Deus e também organizar a tua vida de uma maneira para conhecer Deus em verdade. Fé genuína. Mas, por deixar a palavra de Deus, estes crentes em Galácia tinham testemunho de conhecer Deus, mas então eles queriam voltar.
A coisa mais importante da vida cristã é o seu relacionamento pessoal com Deus. Então, devemos procurar servir e honrar Ele em sinceridade e a verdade. Não com malícia, não maldizendo, não. Mas este pais ázimos, sinceridade e verdade da vida. Então, versículo 9, novamente, mas vou ler com versículo 8, Gálatas capítulo 4, versículo 8 novamente. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir. Mas estes rudimentos fracos é como o versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quero ser como bebê, menino, mas procura este Páscoa. Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Mas, como dias especiais, hein? Um tipo destes rudimentos é celebração de dias especiais. Vamos ler Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, vou ler versículos 5 a 9, a Bíblia diz: faz diferença entre dia e dia. Dias especiais, hein? Mas outros julguem iguais todos os dias. Mas fé. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então é nessa mim ter certeza da minha crença, mas estou a dar-te aviso. Estes dias especiais não vai dar-te, não vai ajudar-te a marcar pontos com Deus, não vai ser mais espiritual por guardar este dia cada ano de Páscoa de uma maneira, mas vamos preparar comida desta maneira, mas é necessário orar na montanha deste dia. Mas não vai ser melhor espiritualmente. Oração sempre é bom, mas por pensar mais, por me orar no dia de Páscoa na montanha, vou ser mais espiritual. Não. É assunto do teu coração. Oração deve ser feito do coração. Oração verdadeiro, mas vai ajudar-te muito com Deus. Mas oração falsa, hipocrítica, mas vai criar barreira entre Deus e ti. Cuidado então. Mas, este versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. Mas, este Romanos capítulo 14, versículo 5, faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele, versículo 6, que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Mas tudo é feito, realmente Paulo está a dizer, para o Senhor. Versículo 7, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se moremos, para o Senhor moremos. De sorte que, ou vivamos, ou moramos, somos do Senhor. Versículo 9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por todos, mas Ele é sobre tudo. Ele está a reinar lá agora, mas não reino dos céus, mas reino de Deus, reino espiritual. Agora Ele está a reinar. O crente fraco pode pensar que ele é melhor por celebrar dia especial, como Páscoa, por exemplo. Mas, na verdade, devemos celebrar Cristo, a nossa Páscoa. Todos os nossos dias.
cada dia, vou dizer desta maneira, devemos o celebrar por matar os nossos próprios desejos e ter Cristo vivendo em nós. Mas vamos ler Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vou ler versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Eu não sou abaixo daquela lei, também não sou abaixo daquela regra do sábado. Eu sou abaixo do mandamento do amor, que é mais duro, do respeito, mas mais confortável também. Então, mas vamos ler Colossenses, capítulo 2. A lei já é cumprida. Colossenses, capítulo 2, vou ler versículo 14 a 17. A Bíblia diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. É a lei. É os 10 mandamentos também, o resto da lei judaica. Mas, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque manifesta o nosso pecado, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus cumpriu a lei, cravou na cruz, dizendo: não é necessário mais obedecer esta lei. Está a ver? Espero que está a ver. Mas versículo 15, Colossenses capítulo 2. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Mas comer, beber, coisa física? Ou por causa dos dias da festa, dias especiais. Ou da lua nova, dia de lua nova, que é dia especial também. Ou dos sábados, outro dia especial. A pessoa que quer entrar dizendo: mas este não é lei cerimonial, ele está a mentir. Sim, quando Paulo falou sobre amor cumprindo a lei, ele deu vários exemplos da lei lá no Velho Testamento, no capítulo 13 de Romanos. Mas quando ele escreveu estes assuntos de Romanos 13, ele não mencionou o sábado. Não, é dia especial. Eles guardavam este dia qualquer sétimo dia da semana. Também sétimo ano em anos. Mas semanalmente, eles guardavam aquele sábado. Os judeus, eu não sou abaixo daquela lei. Então, mas este beber, comer mais dia da festa, da lua nova ou dos sábados. Então, Marco está a dizer: mas se eu quero obedecer a Cristo, é necessário deixar todos estes dias, e eu gosto do dia de festa. Eu sei isto. E não estou a negar isto, mas quero seguir o caminho melhor? Não há dia especial. Deve pensar sobre isto. Vou dizer isto: com o tempo, Deus tem poder para transformar a vida do crente, para andar com Ele, mas sempre andamos com graça. É necessário lembrar isto. Mas vamos ler também neste Colossenses capítulo 2, quero ler versículo 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, novamente achamos esta expressão, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, mas que são exemplos destes rudimentos do mundo, estas ordenanças. Mas, versículo 21, não toqueis, não proveis, não manuseis. Mas, versículo 22, as quais coisas todas pereçam pelo uso. Está a ver? É segurança falsa estes dias especiais. Mas, aos quais
coisas todas pereçam pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, versículo 23, têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, mas estas regras não são nada. Paulo está a dizer novamente rudimentos do mundo. Simplesmente ele está a tentar mostrar isto. Na passagem de Colossenses, a Bíblia diz que estes dias não pertencem ao cristão. Mas no milênio, vamos guardar sábado por mim ser a esposa de Jesus, mas também uma parte desta tribo de Judá. Sim, vou guardar a lei lá. Mas com Cristo cumprindo a lei por estar aqui. Mas simplesmente é coisa futura. Na passagem de Colossenses, a Bíblia diz que estes dias não pertencem ao cristão, porque Jesus tirou a lei do meio de nós por morrer na cruz. Mas vou ler versículo 17 novamente. Colossenses capítulo 2, versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombra, a lei, coisa futura. Durante o milênio, a lei novamente, mas com Cristo. Mas o corpo é de Cristo. O corpo é separado das coisas passadas, também coisas futuras, porque quando Paulo escreveu, ele estava a escrever no tempo da idade da igreja. Este corpo, lembra-te, falamos, corpo de Cristo, que é a igreja. Não quero esquecer isto. Hein? Então, sim, a lei vai ser com efeito no futuro, durante o milênio, mas não é com efeito ao corpo. Então, mas, vou dizer isto, África e Moçambique, também, todos os outros países, são muito preocupados com a celebração dos dias especiais. Mas cuidado, o fruto das muitas destas celebrações é exaltar homem e não Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 4 e versículo 17. Elas têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por elas. Estas que pregam estas regras, por exemplo, neste livro, guarda a lei para ser salvo ou para guardar a tua salvação. Aquele que ensina isto está a roubar a glória de Cristo para dizer mais. A minha palavra é a palavra certa. Paulo está a negar isto com esta palavra dele. Então, mas, versículo 10 novamente com versículo 11, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Mas Paulo teve temor, mas este trabalho meu está em vão. Vamos ler novamente Colossenses capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz: E subi por uma leveração e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, sem propósito. Mas, Gálatas, capítulo 3, versículo 14, versículo 4, novamente. Será em vão que tenhais parecido tanto, se é que isso também foi em vão? Sem propósito. Paulo teve preocupação, ele teve medo. A Bíblia diz, medo, esta palavra, versículo 11, receio, ele teve temor, que o trabalho que ele fez entre estes de Galácia foi trabalho em vão.
ele teve este medo mas eles estavam voltar à lei, negando fé em Cristo. Então, mas Paulo, falando com estes Gálatas de Galácia, tentando mostrar o caminho verdadeiro para a salvação. Vamos entrar para falar mais sobre este assunto com a nossa próxima lição. Até aquele tempo, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.